pior presidente da história do Corinthians, o pior. Falei que pra mim você é um tremendo cara de pau. Você faz isso ao vivo, toda semana. Não assiste seu programa por isso. E se você fosse um jornalista competente, você poderia ter estudado, lido o balanço do site, cara. E se você não sabe. Se fosse um presidente competente, o Corinthians não tava no buraco que tá hoje, né? Porque você é incompetente. Você devia ter vergonha. Você tá falando já esse monte de besteira há mais tempo. Não deixa ele responder. Você devia ter vergonha. Você quer que eu fale ou não? A torcida tem vergonha de você, Luiz. Vai se informar, rapaz. Você vive de falar mal das pessoas e do Corinthians. A torcida do Corinthians tem vergonha de você. Aí, deixa o Duílio responder. Vai. O que você faz pro Corinthians, meu amigo? Você ganha dinheiro falando mal. E do Corinthians eu só ponho dinheiro no clube. O pior presidente da história do Corinthians, o pior. Timão, tu és orgulho. Estamos ao vivo agora, coloca aí o Duílio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians. Põe o Duílio na tela aí. Duílio, você está ouvindo bem? Áudio, tudo certo? Tudo certo, bem, cara. Boa tarde a todos. Boa tarde aí, Mano, Sheik, meu irmão. Há muito tempo a gente não se fala, não se vê. Noriega. Ô, Duílio, boa tarde. Bom, Duílio, você falou pra mim que você estava assistindo o programa. Você tem todo o direito aí de falar as suas explicações. Você emitiu uma nota hoje, uma nota longa, explicando várias coisas. Se você quiser nem perder tempo, esse lance dos carros, nós falamos que isso é bobagem. Mas tem os outros assuntos, e você tem todo o direito de responder para mim também, porque você está ouvindo o programa, onde eu falo faz tempo, que eu acho que você é o pior presidente da história do Corinthians, e vendo algumas coisas que você postou, eu falei que para mim você é um tremendo cara de pau. Então, como o programa é democrático, entendeu? Eu não sou o dono da verdade. Duílio, você tem aí, pode falar, fazer suas explicações sobre a nota que você deu, fica à vontade. Bom, Benja, primeiro, não vou aqui entrar em polêmica, discutir com você, eu acho... primeiro que eu não sei de onde você tem, né, as fontes, de onde você olha os números, de onde você sabe o que se passa dentro do Corinthians. O mínimo, eu acho que para você fazer um tipo de crítica desse tamanho... Aliás, é o que vocês estavam discutindo há pouco, né, sobre o Belmonte. Aliás, desculpa, sobre o Textor, que ele tem que provar o que ele fala, que ele fez acusações, que ele insinuou coisas... Você está fazendo isso aí. Ainda teve um pouquinho do quadro do Belmonte, que ele foi grosso, que ele ofendeu, que ele xingou. Você faz isso ao vivo, toda semana. Não assisto seu programa por isso. Mas só me resta perguntar assim, jornalismo. Você faz jornalismo, eu respeito. Só que, cara, não sei qual o seu problema comigo. Você falou aí com o Emerson de que eu proibia sempre atletas de ir ao seu programa. Isso, cara, traz um atleta, que eu tenha falado. Então, sabe, mas tudo bem. Agora vamos falar de fatos, números, tem coisas que não sou eu posso chamar a ex-assessora, a assessora de imprensa do Corinthians, posso colocar ela no ar e falar o que ela falou para mim. Em respeito à ofensa, eu nunca te ofendi, eu nunca te xinguei. Você fala o que eu falei para você é que você é o pior presidente da história do Corinthians e que você é cara de pau. Eu não te xinguei, não te ofendi de nada. Em relação a números, de onde eu tiro, eu posso te mostrar, posso te falar a hora que você quiser. A hora que você quiser. Deixa eu falar, por favor. Você estava falando até agora, eu entrei só para colocar minha posição, né, meu lado, com respeito. Você acabou de mostrar como jornalista, e do assunto que você critica e cobre, você não tem conhecimento que no site do Corinthians, durante todo o período da minha gestão e outras, tem um site, uma aba que chama Transparência, tem todos os números. Vocês falam em caixa preta, vocês falam em números maiores, vocês falaram de 1 bilhão e 600 que o Rosala falou, divulgou o novo diretor. Cara, esse número está no balanço, sabe? Ninguém esconde nada, ninguém faz nada escondido. Agora, nesses 3 anos, o que eu sempre disse e falei, eu apanhei muito por causa do time, porque eu não contratei, porque eu não reforcei o time. Eu não fiz isso porque eu não tinha dinheiro para gastar com isso. Então, eu fui responsável, quando eu falo, nesse ponto. Tudo que o Augusto Melo está fazendo agora, ele está fazendo coisas que não vão ser possíveis de ser cumpridas. E vai estourar tudo lá na frente. Eu não fiz dívida nesse período. Se você pegar o balanço, como eu te disse, está no site do Corinthians, eu até te explico, outro dia eu vou aí, explico, não tem problema.
Mas só falo isso para não fazer acusações. Como vocês estavam falando aqui do Textor, que não podia fazer acusações assim, vocês também fazem coisas levianas, que nem você falou aqui. Se você pegar o período que eu estive no Corinthians, existe um número que chama superávit operacional, ou BEP. É o que você apura daquele período. Então, antes de tirar pagamentos de juros e dívidas, durante o período que eu estive presidente, houve um superávit de 550 milhões aproximadamente. Vai sair o terceiro ano agora. Então, no meu período, eu dei só lucro nesse período para pagar contas. Não sobrou dinheiro porque tem que pagar conta. Agora, eu fiz conta, fui diretor de futebol. Fui também quando ganhou muitos títulos. No Japão, inclusive, que você estava lá, eu era diretor de futebol. Então, tem coisas que foram feitas e eu fui responsável. Quando eu coloco, e o vídeo que você postou, lá eu falo que eu fui responsável e fui. Os números estão aí. Se durante 3 anos eu baixei 200 milhões da dívida e paguei mais 300 de juros, quando assumi, estávamos numa pandemia, 2% zero juros. Estava em 15% uns 6 meses depois. E eu paguei, não aumentei a dívida, não aumentou a dívida do clube, caiu. O Augusto, nesse primeiro mês, ele já aumentou 130 milhões, ou 140, 150, porque esses números para mim são maiores. Se você for ver isoladamente os números das contratações, dos valores anunciados, somada muito mais que esses 130 milhões que eu coloquei hoje na nota, que foi divulgado pelo GE, fui cauteloso. Isso é uma preocupação que eu tenho com o Corinthians. Agora, vem sendo feitas acusações diárias sobre coisas que eu fiz, que eu não fiz. Então é simples, por isso que eu estou aqui. Aí eu respondo qualquer outra pergunta sua. Agora, você quer falar de Mano Menezes? Nós vamos falar de Mano Menezes, da multa. Você quer falar de Matias Rojas? Nós vamos. Então, você quer falar de qualquer coisa? Eu vou. Agora, só estude um pouco para não falar coisas que não são reais, só isso. Então só tá isso bom. Então eu vou te dar a oportunidade de você explicar. Primeiro, se você achar certo, 4 meses antes de acabar o seu mandato, você fazer um contrato de 2 anos com o Mano Menezes, com uma multa daquele valor. Quando você fala que pagou 200 milhões de dívida, mantém 300 de juros, eu gostaria de saber que dívidas que você pagou. Também. Eu gostaria de saber que dívidas que você pagou, porque o elenco inteiro do Corinthians, o elenco inteiro, tem mais de 11 meses de direito de imagem atrasado. Isso é mentira. Quando você fala que... Bom, então você tem que perguntar, então os jogadores estão mentindo. Não, eu não tenho, você que está divulgando. Quando você fala... Está dando uma informação mentirosa, velho. Tá bom, sou eu. Então tudo bem. Você é o jornalista, cara. Se você dá uma informação, o mínimo então é que ela seja verdadeira. Eu sou mentiroso. Não. Os empresários... Você está passando uma... Por que você quer bater boca, nós não vamos. Não, não vou bater boca. Eu não estou batendo boca. Eu estou te perguntando. Não foi para me defender também, não. Não, eu estou te perguntando. Eu não estou batendo boca nenhum. Você falou o que eu queria saber, eu estou te perguntando. Eu falei que é mentira, que são 11 meses, você falou que você é mentiroso. Se você está falando que isso é verdade, você é mentiroso. Então, eu sou mentiroso. Você está passando isso para eu sou mentiroso. Na hora que eu pegar... além de tudo. Não, tudo bem. Na hora que eu pegar as coisas aqui, quando eu tiver, eu vou te mostrar com você no ar. Você fala que pagou dívida. Por que esses empresários todos estão cobrando dívidas agora aqui milionárias, dívidas que foram feitas na sua gestão, gestões passadas? Por que você... Confissão de dívida, você assinou ou é mentira? Ô Benji, vamos lá. Os empresários do Corinthians têm 1 bilhão de conta, não é isso que vocês falam? E falam que é mais. Eu não falei valor. Eu estou falando dos empresários que estão sem receber há muito tempo, estão recebendo, querendo agora, tudo agora. Estou falando da dívida do Corinthians. Vocês falaram que é mais de 1.6 bi, né? Foi o diretor financeiro do Corinthians, Rosala Santoro, que falou. Sim, mas não, isso foi falado por nós, Noriega. Eu vi você falando isso agora há pouco aí. Boa tarde, Noriega. Boa tarde. Mas foi isso, estava divulgado pela minha gestão, não chegava a 1.6 bi, mas ele só fez uma conta de Arena mais Clube, isso sempre foi divulgado. Sempre foi divulgado, Arena mais Clube daria 1.6 bi, é um pouco menos, porque baixou a dívida do clube. E a Arena também, o 600 virou para um acordo que foi feito também na nossa gestão. E aproveitando só que eu estou falando disso com o Noriega e volto na sua, Benji. Sobre a Arena, nunca anunciei que paguei. Eu fui em Brasília e não menti para ninguém, e a Caixa não desmentiu, como foi colocado aqui. Foi um ato público, a Caixa soltou uma nota oficial, o Corinthians fez 2 formas de proposta de pagamento que podiam ser viáveis. O presidente da Caixa esteve na nossa Neoquímica Arena, agora eu não ia fazer aquilo naquele momento, porque era perto de eleição.
Eu não falei que foi feito. Tanto que o Augusto tá indo lá e está seguindo o acordo e, se Deus quiser, vai sair. E eu jamais vou prejudicar o Corinthians. Eu jamais vou jogar uma bomba quando eu sair. Eu tenho uma história no Corinthians e ninguém vai queimar assim por irresponsabilidade. Vocês têm que ter pelo menos a informação correta. Por isso que eu hoje me manifestei. Porque essa gestão está passando fake news, tem feito isso constantemente e as coisas estão virando verdade. Só que são coisas que são números e são fatos reais. Eles vão aparecer. Eu não queria, como você colocou, que eu entrei agora para ficar discutindo o Corinthians. Eu esperei, cara. O Corinthians, infelizmente, não está mais na outra fase do brasileiro, do Paulista, e eu não falei nada. Eu apanhei 2 meses e meio aí, com um monte de mentira. Eu só me manifestei hoje porque passou do ponto e porque o Corinthians não tem um jogo importante hoje, infelizmente. E por que Mas eu precisava me defender. E por que os empresários que estão há anos sem receber do Corinthians vão receber tudo agora? Qual é o motivo? Você assinou uma confissão de dívida ou não? Vou te explicar, Benja. Se os contratos dos empresários tivessem sido cumpridos há muito tempo, há 10 anos para cá, não teria essas dívidas. Ponto. Já está uma parte boa respondida. Vamos lá, eu paguei muito dos empresários, muitas partes. Então, outra informação que foi dada aqui do Will Dantas, que devia 30 milhões, eu não vou falar o número que eu paguei aqui publicamente, porque eu acho que isso é um problema dele pessoal, mas desse valor, eu paguei uma parte muito grande. Faltou uma parte, sim, uma parcela que era para terminar no fim do ano e, infelizmente, eu não tive receita para isso, por problemas de caixa. Como acontece todos os dias no Corinthians, na minha gestão, e eu falei isso claramente todos os dias. Agora, eu não contratei na minha gestão para não ser responsável. E apanhei porque eu não contratei. Você é um cara que, por ser corintiano, você muitas vezes passa do ponto por causa da paixão também, nos seus posts, em estádio, como corintiano e não como jornalista. Era muito fácil montar um clube, uma seleção, e sempre falei isso, que para fazer um time você demora 10 minutos. E eu tinha credibilidade no mercado, e o Corinthians tinha, diferente do que está sendo falado agora. Tá? Porque a gente montaria o time como quisesse, sem ter que pagar antes, sem ter que fazer contratos como estão sendo feitos, que está já sendo falado por aí, com vencimento antecipado, com multas exorbitantes, com juros exorbitantes, porque o Corinthians não tem crédito. Então não faça. Ou está certo fazer? Mas você contratou sim, Duílio. Você contratou o Roger Guedes. Você contratou o Roger Guedes. Você contratou o Yuri Alberto. Quanto que eu gastei? O Yuri Alberto eu fiz por troca de jogador. Eu não gastei dinheiro, velho. Não me critique. Você me criticava por não contratar. O Yuri Alberto tem mais de 2 milhões a receber que até agora não viu a cor. Você sabe quanto ele ganha? Quanto? Que mês nós estamos? Nós estamos em março. Tá bom. Em dezembro, quem que tinha que pagar? Pergunta para os atletas, cara. Pergunta como era o Cássio Fagner. Na minha gestão. O Cássio Fagner, o que tem para receber de agora? De antes não tem nada? Tem. Pega no balanço que está lá no site. Ou se não tiver lá aberto, porque individualmente não se põe no site por questão de segurança e lei de proteção dos atletas e das pessoas e dados, eu te mostro. Duílio... Ou pergunta para eles também se eu não paguei mais de 70% de cada um deles no mesmo período. Ô, Duílio, essa... Isso tem coisa aberta da minha gestão. Então, antes de falar, pergunta, cara. Os caras estão aí. Não, pera só um minuto. Pergunto quantas vezes eu te liguei, quantas vezes te mandei mensagem. Não, para mim não. Você, enquanto presidente do Corinthians, Duílio, você nunca me respondeu. E quando você me encontrou no Rio de Janeiro um dia e veio tirar satisfação e nós conversamos na frente do hotel, véspera de Corinthians e Flamengo, eu falei, Duílio, venha no meu programa. Você falou, eu vou, e nunca veio. Então, na outra semana você falou um monte de mentira de novo. Mentira não, eu falo a real. Ô, Duílio, não é real. Eu falo a Tudo que você está falando aí, eu estou falando para você que não é real. Você assinou uma confissão de dívida para o Carlos Leite ou não assinou? Não, eu assinei vários acordos novos, porque se você não sabe, você é amigo deles, vários deles que eu sei. Vários? Tem relação. Vários. Ótimos, são ótimas pessoas. Pergunte a eles quanto eles receberam na minha gestão. Quanto eu paguei, se isso, em algum momento, desde que eles fizeram as dívidas, eles receberam alguma coisa... Por que eles estão executando tudo agora? Calma, deixa eu falar. Você perguntou uma coisa, estou respondendo, você já vem com outra? Você está prolixo? Você está falando aí há um ano
coisa errada agora, se não quer que eu explique, eu paro, não tem Eu problema. estou um ano falando. Se você quisesse responder durante um ano, que eu sempre abri espaço e você nunca quis, talvez a gente não estivesse falando isso agora. Então fala. Perfeito. E se você fosse um jornalista competente, você poderia ter estudado, lido o balanço do site, cara. E se Você não você sabe. fosse um presidente competente, o Corinthians não estava no buraco que está hoje, né? Porque você é incompetente. E aí você deixou o Corinthians nisso. Mas continua. Eu não vou bater boca com você, Eu também vai. não, velho. Até porque você afundou o Corinthians. Eu não vou bater boca com quem afundou o clube. Mas continua. Benja, vai se informar, Benja. Eu vejo. Então, se você se informar, então, com seus amigos, você vai ver o quanto eu paguei de período. Você vai ver que o que eu assinei foi um novo acordo, porque quando ele acaba, ele prescreve. E isso vem de 10 anos, não foi hoje. Só que o que aconteceu com o Carlos Leite é que o presidente, antes de assumir, quando ganhou a eleição, ele conversou com uma empresa que ia pagar uma parte desse acordo e falou para o cara não pagar o Corinthians. E falou para o cara dar recado que ele ia reconversar com o Carlos Leite. O Carlos Leite já deu entrevista, já explicou, você sabe disso. Por isso que ele entrou da justiça. O Mano quer fazer pergunta para você. Duílio, antes de mais nada, boa tarde. Duílio, o Corinthians no futebol brasileiro, ele vem sendo, não vou dizer coadjuvante, ele vem sendo figurante há muito tempo. Há muito tempo. Isso desde 2019. E quando a torcida ouve, e está sendo coadjuvante, figurante, graças à incompetência da sua administração e dos anteriores da Renovação e Transparência que por lá passaram também. A torcida, quando ouve um presidente de um clube do tamanho do Corinthians falando: o meu objetivo não é ganhar títulos, é pagar contas, a minha prioridade é essa. E a gente vê que não estão sendo pagas as contas, porque a gente sabe de jogadores que estão com direitos de imagem atrasado. O Corinthians hoje ele está num buraco financeiro justamente por causa do seu próprio estádio. O Corinthians ele tem hoje realmente aí talvez uma perspectiva muito baixa de títulos, justamente pelo fato de ter um time muito fraco. E durante muito tempo, Duílio, o Corinthians ele tinha as maiores folhas salariais do Brasil, ou pelo menos o top 5 das folhas salariais do Brasil. O Corinthians tinha, mas o futebol não era compatível com o alto custo desse elenco. Duílio, de verdade, cara, o Augusto Melo hoje, por mais que ele tenha erros também, e eu não tô aqui para defender diretor, não tô aqui para defender dirigente, eu acho que eu tenho que falar o fato. Eu tenho que falar aqui o que eu vejo. E de fato, Duílio, cara, a sua administração foi uma bomba dentro do Corinthians, assim como dos seus antecessores também. Se você gosta de fato do Corinthians, Duílio, o que você tem que fazer agora é se afastar, é não dinamitar ainda mais a administração que está começando agora, que pode ter seus erros, pode ter os seus defeitos, mas de fato, pelo menos a torcida tem uma perspectiva de uma boa intenção de um cara que está errando, mas pelo menos pela ação e não pela omissão. Duílio, o que você fez, por exemplo, naquele contrato do Paulinho com a Tausa, você assinou um contrato com uma empresa que praticamente nem existia. Tiraram uma foto da sede da empresa, era um terreno baldio. Que horas acaba o programa, Ben? 3 horas. Então, deixa eu responder, porque ele vai ficar falando um monte de besteira e não dá pra ficar aqui. É verdade, você devia ter vergonha. Você tá falando já esse monte de besteira, mano, há você mais devia ter tempo. vergonha. Deixa ele responder, Você devia ter vergonha. Você quer que eu fale ou não? A torcida tem vergonha de você, Duílio. Vai se informar, rapaz. Você vive de falar mal das pessoas e do Corinthians. A torcida do Corinthians tem vergonha de você. Deixa o Duílio responder. Vai. O que você faz pro Corinthians, meu amigo? Você ganha dinheiro falando mal. E do Corinthians eu só ponho dinheiro no clube. Do Corinthians só ponho dinheiro no clube. Pera aí, deixa o Duílio. Deixa o Duílio. Eu pago ingresso. Duílio, eu pago ingresso. Eu compro o produto oficial. Do Corinthians, eu sempre pus dinheiro no clube. Parou. Pera aí. Deixa o Duílio. Deixa o Duílio responder. Eu sou mal educado com incompetente que você. Deixa o Duílio responder da Tausa aí do Paulinho. Nós estamos falando na CNN, cara. Olha o nível da pessoa. Meu Deus do céu. Esse é o problema que está acontecendo hoje. Por isso essas notícias espalham, por isso essas notícias mentirosas ganham espaço. É assim que faz. Então você vai mudando de assunto Não, explica e fala aí um o que monte você de fez com coisa. a Tausa. Fala. É você que está rodeando. Eu fiz um explica a Tausa. Não estou rodeando nada. Eu falei isso 500 mil vezes. Eu fiz um contrato que o cara não cumpriu. O Corinthians cortou o que tinha de propriedade e está na justiça para receber. Assim como vários outros. Que o jurídico te instruiu para não assinar, com aquela empresa que estava sediada num terreno baldio, com essa empresa que você fez o contrato? É o mesmo que você está defendendo agora da gestão atual. Que passou no compliance também. Estou defendendo os contratos que estão sendo feitos pela gestão atual, que você está batendo palma. E teve a aprovação do jurídico, diferente do contrato da TAP. Teve? Cadê? O jurídico falou? Falou, o Augusto Melo se pronunciou. Falou que teve uma ratificação do jurídico.
Augusto Melo falou, o complexo então do clube viu, Duílio, mano, mais uma vez, Benja, mais uma vez, é desinformação que vocês estão passando. No episódio da Tausa, você passou por cima do jurídico, é desinformação. Mais uma vez, essa pessoa está passando desinformação. O jurídico te instruiu a não assinar com a Tausa e você passou por cima ou não? E eu assinei, aqui pois tem culhão, mostra eu sou essa homem. incompetência, você tá maluco? Como é que você recebe uma instrução do departamento jurídico e assina um contrato sem estar ratificado pelo jurídico? Mano, eu vou falar um negócio pra você aqui, só um minutinho, da incompetência. O Corinthians saiu de 400 milhões de arrecadação e vai bater 1 bilhão nesse ano. Na minha gestão, tivemos um lucro operacional de entrada e saída de mais de 500 milhões de reais. Então, por favor, se informe primeiro antes de você falar de parte financeira e de erros e acertos. Errei. Acertei muito mais. A minha nota hoje foi a preocupação com o que o Corinthians vai passar lá na frente, pelas atitudes que estão sendo feitas e apoiadas por pessoas como você, que estão acreditando em tudo que se fala. Então, vocês não estão indo atrás de ver. Está cheio de coisa que vocês me acusam, que é número, é papel, é contrato, é simples. É só mostrar, cara. Mas eu acho... Se o cara falou que é verdade, e você como jornalista para divulgar, eu acho que vocês tinham que pelo menos saber se é verdade. Isso é contrato que eles falam. Da Tausa, então, olha... Você respondeu da Tausa, Duílio. Até agora você não respondeu. Eu assinei. Ô, Duílio, sempre assumi isso. Ô, Duílio, estamos quase estourados. Mas você acha certo, faltando uma semana para acabar seu mandato, você assinar contrato de patrocínio novo? O contrato vinha assim, não faltava uma semana, foi em novembro. O contrato vinha sendo, antes da eleição, o Benja, o clube não para. Benja, se eu não assinasse esses contratos, por isso que eu falo de informação, todo esse dinheiro que ele gastou e as contas que ele conseguiu pagar, porque muitas ele não conseguiu, foi dinheiro que eu deixei no clube, de negócio que eu assinei, se eu não assinasse, o clube estava parado. A empresa está lá, ele ampliou o patrocínio para a empresa. O Duílio assinou as costas, eu tinha mais. Tem 3 propriedades da camisa vagas. Cadê os 300 milhões de name rights do CT? Cadê os 200 milhões da camisa? Cadê 1 bilhão de cara em janeiro? Cara, gente, pelo amor de Deus. Ele prometeu, foi prometido, eu não quero bater boca e não vou mais. Foi prometido que ele tinha solução para tudo. No seu programa, em alguns, ele falou isso, vou trazer aquilo. E ele aumentava a dívida já naquela hora para mostrar que a gente era horrível. Ok, ganhou a eleição. E outra, só para finalizar, tudo que você falou aí da transição, eu falei para ele, tudo. O que devia, com qual acordo, com quem, o que vai explodir. E ainda falei para ele, por favor, não cumpra 10% do que você falou, porque o Corinthians quebra, só para você saber. Falei tudo para ele e para o senhor Rubens. Então deixa eu te falar, o Augusto Melo é mentiroso? Não vou aqui bater boca eu e ele. Se ele falou isso para você, eu não vi ele falar essas coisas que você está falando. Não, estou só te perguntando, na tua opinião, o Augusto Melo é mentiroso? Parece que sim, né? Tudo que, aliás, já teve várias coisas que ele falou e não aconteceu, mas isso acontece com... Ô, Duílio... Agora, se ele falou o negócio dos carros, por exemplo, ele é mentiroso. Se ele falou que eu fiz um novo contrato com o Rojas, que era o meu contrato que não foi feito outro, é mentiroso. Se isso tudo foi falado para vocês, é mentiroso. Ô, Duílio, estourou o tempo, mas quero te agradecer, obrigado por você ter entrado no ar. Fica aqui... vou aí. Não, fica à disposição aí. Se você quiser vir aqui... A hora que você quiser, você está mais do que convidado. A produção combina com você, mas obrigado por você ter entrado no ar. Independentemente de eu ter opiniões diferentes da sua, mas é aquilo que eu te falei, democrático o programa é. Então, obrigado pela tua participação. Eu tenho que te cortar porque a gente está estourado no tempo aqui. Obrigado, Duílio. Valeu, obrigado você. E só nunca dei ordem que você acha. Então, nós vamos falar lá com a assessora que está lá de imprensa, que ainda cansou de falar. A orientação, a recomendação é para não ir em programação nenhum. O que também é um direito. Não estou aqui. Eu nunca me meti nisso, bem. Duílio, um grande abraço, obrigado pela participação aqui, viu? E aí fica a Elô vai combinar com você para você vir aqui. Valeu. Um abraço a todos, boa tarde. Obrigado, um abração para vocês. Timão, tu és orgulho, sou maloqueiro e não gosta do barulho.